Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados, o homem foi criado para ser um ser que tem relacionamento com Deus. E ele foi criado e colocado lá no jardim que estava no Éden para exercer um domínio. E ele lembra aqui desse domínio, dessa autoridade. Essa autoridade que pode ter sido perdida com o pecado, mas o Senhor veio dando graça, graça sobre graça, para restaurar essa autoridade na vida do homem. Só que desde o Éden, o Senhor cria o homem, coloca ele no jardim, para que ele tenha contato com ele em toda a viração do dia. O homem peca, ele perde isso, mas Deus não desiste e continua dando graça ao homem para que ele tenha um relacionamento com ele, para que ele continue o buscando. Inclusive, Paulo fala isso em Atos 17, que o objetivo da criação, que o fim da vida do homem, que o homem existe para buscar a Deus. Amém? O homem existe com esse objetivo. Não é um objetivo humanista, não é um objetivo carnal, não é o objetivo de simplesmente correr atrás dos seus próprios projetos, mas o homem foi feito para buscar a Deus. Dessa forma, quando a gente lê o Salmo 8, a gente vê ele exaltando o Senhor pela obra que ele fez. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. E ele vai descrevendo toda a ação de Deus e toda a autoridade que ele tem, lembrando daquilo que ele mesmo perdeu lá no Éden. E ele faz isso em forma de oração. Oração, amados irmãos, é a maior arma que o homem tem. É mais forte do que uma bazuca. É mais poderoso do que um tanque. Um homem de joelhos diante de Deus é mais poderoso do que um exército, do que uma bomba nuclear. Porque ele tem diante dele o Deus Todo-Poderoso. Aquele que ele ora aqui, no Salmo 8, que criou os céus, que deu poder, que detém todo o poder. É o Senhor, Senhor nosso, o Senhor da criação. Esse é o verdadeiro e único Deus. O homem tem em suas mãos um grande poder. Só que a igreja vem trocando o poder de Deus, a oração,
O relacionamento verdadeiro, eu não estou falando de um relacionamento barato, não, irmão. Eu não estou falando de um relacionamento fraco, raquítico. Eu não estou falando de um relacionamento por interesse. Sabe aquele teu amigo que manda mensagem 1, 2 vezes no ano? Oi, sumido. Você até sabe que ele já está vindo pedir, né? Não aparece para saber como está. Quando tu tenta marcar alguma coisa com ele, foge, corre. Mas para pedir alguma coisa é rápido. Meu amigão, meu amigo do peito, irmão camarada. O homem, o cristão, a mulher, a cristã, procura Deus hoje somente quando precisa. Quando entende que tem alguma coisa saindo do seu controle e precisa de um auxílio, precisa de uma intervenção. Porque acha que a oração é fazer Deus de Papai Noel. Acha que a oração é simplesmente levar suas petições a Deus. E Ele, como um ser todo bondoso, precisa atender nossos pedidos, que somos seres mimados, egoístas, egocêntricos. Não é dessa maneira que pode ser o relacionamento. A igreja ela foi perdendo a sua essência. Antigamente, ao entrar na igreja, como era? Ia para o joelho, não era? Já ia orando, já ia buscando a Deus, já entrava no culto, na igreja, ia, sentava ali a Bíblia, acordava no dia de culto, não lembrava que tinha muitos afazeres, mas lembrava, hoje é mais um dia de estar com os meus irmãos, e já começava a clamar pelo culto. Mas isso, ao longo do tempo, nós fomos ocupando a nossa vida com tantas e tantas coisas, e vamos perdendo a essência espiritual, e vamos perdendo aquele amor, aquele fervor pelo Espírito Santo de Deus. E fomos perdendo aquele desejo, e não olhamos mais e oramos, ó Senhor, Senhor nosso, Senhor da criação. Olhamos e dizemos, ó Senhor, me abençoa. A nossa oração matutina é, Senhor, abençoa o meu dia. Eu te entrego o meu trabalho. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego os meus planos, que dê tudo certo no meu dia. A oração do salmista é, ó Senhor, Senhor nosso. Ele não olha só para si. E ele começa exaltando a Deus. Ele começa glorificando a Deus. A oração modelo que Jesus ensina, como é que ela começa? Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Aí eu lembro de Paulo, buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Então, amados, nós percebemos uma escassez espiritual, uma perda de um dos fundamentos que é a oração. Agora repare, você vai lá em Mateus 24, Jesus mostra para os discípulos o templo e fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí a Bíblia vai dizer que eles perguntaram para Jesus, olha, quando acontecerá isso? Ou seja, a curiosidade escatológica, né? Hoje todo mundo quer saber quando é que vai ser o fim, quando é que vai ser o apocalipse, quando que Jesus vai voltar. Estão dando um monte de data por aí. Isso não é de hoje, é antigo. É um pessoal que é mais ousado hoje em dia, né? Mas isso é antigo, irmãos, é antigo. Por quê? Porque é a polêmica, é um interesse naquilo que é caótico, é um interesse naquilo que vai trazer like. Pastor, você está dizendo que não tem que pregar sobre a volta de Jesus? É claro que tem, eu prego. Você está dizendo que não tem que anunciar a volta de Jesus? É claro. Você está dizendo que não tem que estudar sobre a grande tribulação? É claro que tem. Mais de 60% da Bíblia fala sobre o fim, é claro que temos que fazer isso. Só que a gente inverte o valor. Os discípulos foram e perguntaram para Jesus, quando é que isso vai acontecer? Um outro assunto que está muito em voga é a política.
E a gente vai ver lá em Atos 1, os discípulos chegam e falam, é agora que ele vai nos restaurar o templo? É agora que ele vai nos devolver Israel? É agora que isso vai acontecer? Uma curiosidade política, mas os discípulos perguntaram isso para ele. Eles tiveram esse envolvimento, agora vai hoje. Domingo vai ter uma manifestação política. O que tem de igreja se mobilizando os membros para poder estar lá, não está no gibi, irmãos. Porque se envolvem com aquilo que não edifica e esquecem do verdadeiro poder que a igreja tem. Agora tu vai lá em Lucas 11. O Senhor ora. E depois dele orar, um dos discípulos, está no texto, um dos discípulos vai até ele e fala, Senhor, ensina-nos a orar. Um dos discípulos. Porque a oração, amados irmãos, não é para qualquer um. A oração é um preço que precisa ser pago. Você não ora hoje e amanhã tem resposta. Você não ora agora e você vê o mover logo ali. Quando Jesus ele vai para o céu, os discípulos ficam orando de forma unânime até vir o poder de Deus sobre a vida deles. Oraram uma hora? Não. Oraram um dia? Não. Dias e mais dias até vir o poder de Deus sobre ele. Até vir a unção do Espírito Santo sobre a vida deles. E o objetivo de Deus é um só: restabelecer a autoridade que a igreja perdeu lá no Éden. Ele quer restabelecer a graça de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que estava lá em Adão. Ele chega a Adão e fala, domina sobre a terra. Adão, olha só, domina sobre os animais. Adão domina sobre as árvores, domina sobre tudo, sobre toda a criação. O homem vai e peca. E quando ele peca, ele perde esse domínio. Jesus, ele morre na cruz. Ele dá a salvação ao homem e com a salvação ele restaura a autoridade do ser humano. É por isso que nós temos que orar. Porque quando nós oramos, nós estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus. Um grande erro, amados irmãos, é quando eu e você oramos, querendo que a nossa vontade seja feita. Um grande erro é quando nós oramos querendo que o nosso desejo se concretize. Eu e você somos pecadores. Eu e você somos falhos. Eu e você erramos. Eu e você pecamos contra Deus. Os nossos desejos estão contaminados pelo pecado. Quando nós oramos, nós limpamos o nosso espírito. Quando nós oramos, nós limpamos o nosso coração para assumirmos que nós desejamos a vontade de Deus e não a nossa. Para assumir que nós desejamos a vontade do Espírito sobre nós. Mateus 18:19 diz, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Esse texto de Mateus 18, e um outro texto também vai dizer, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Algumas versões vão dizer, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Só que a ordem está errada. A gente não liga aqui e aciona lá em cima. É acionado lá em cima para ligar aqui embaixo. Porque está estabelecido no céu a vontade de Deus e ela se manifesta na terra. Dependendo da versão vai estar terá sido, mas o original vai te dar essa ideia do terá sido. Se ligou aqui é porque foi ligado lá em cima. Não somos nós que vamos mover o céu, é o céu que vai mover a terra. E isso acontece pelo poder da oração. Não existe um avivamento,
não existe conversão, não existe mudança de vida, não existe uma transformação, não existe demônio sendo expulso, enfermo sendo curado, sem a oração. Mas hoje a gente quer tudo de mão beijada. Não pode ser assim. Eu vou te falar qual é o poder da oração. A Bíblia vai falar a respeito de um homem. Esse homem incomodou um rei e uma rainha, Acabe e Jezabel. Ele chega no cenário, 1 Reis 17, e ele não tem uma origem, irmão. Ele não tem uma terra conhecida. A Bíblia vai dizer, e Elias, o tisbita, um dos moradores da terra de Gileade, onde raios era Tisbe? Onde era esse lugar? Ele não tinha uma ascendência sacerdotal. Ele não tinha uma ascendência real. Ele não era conhecido anteriormente a isso. Mas ele chega no cenário e ele dá uma declaração. Vive o Senhor, em cuja face eu estou. Sabe o que isso significa? Eu estou na presença dele direto. Eu busco a ele. Eu tenho intimidade com ele. Eu estou ligado com ele dia e noite. Eu sinto o que ele sente. Eu sinto as dores dele. Eu sinto a traição que ele sofre desse povo idólatra que busca Baal. Eu sinto isso. E ele começa a pregar, começa a anunciar e denunciar os pecados de Acabe e Jezabel. Até o momento que ele aparece no cenário. Aquele homem que só orava, Alexandre. Aquele homem que só buscava a Deus. Aquele homem que tinha intimidade com Deus. Deus mudou o cenário através da vida dele, porque ele orava. Porque ele buscava. Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele chega diante de Acabe. Acabe vira para ele e fala, não és tu o perturbador de Israel? O homem só fazia orar. Irmãos, o caos que o mundo está, a resposta não está em outro lugar, a não ser aqui, na igreja dele. O mundo precisa se sentir incomodado. Mas eu não estou falando para ir provocar o mundo com ofensas, com calúnias. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um povo que ora, de um povo que busca o seu Deus, de um povo que invoca o seu nome com fé e com certeza da manifestação do Espírito, da graça de Deus. E ele ora, e ele busca, e ele aparece. Acabe o acusa, perturbador de Israel. Ele faz um desafio, leva Acabe para o Monte Carmelo e mais 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Azera ou Astarote. E ali só aquele homem, Tiago, em sua epístola, vai dar um testemunho. E vai falar, Elias orou e fez fogo descer do céu. Outra vez, Elias orou e fez chover. Ele não fez grandes coisas. Ele não ficou lá se retalhando, se cortando, igual os profetas de Baal, que ficaram se cortando com facas, fazendo ritual. Devia ser a dança da chuva, né? Devia ser alguma coisa assim, para ver se aconteceu alguma coisa diferente. Eles fizeram um monte de coisa. Elias só orou. Elias, ele só buscou, porque ele sabia que o Deus a quem ele orava no secreto ia honrar ele publicamente. Ele sabia em quem ele confiava, sabe por quê? Porque ele orava. Não adianta vir aqui e ouvir a mensagem. Não adianta pegar e só ler a Bíblia. Tem que ter uma vida prática na oração, porque tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Amados, ele quer manifestar um avivamento poderoso nos nossos dias. Ele quer mover essa terra de tal maneira
O reino das trevas tem avançado porque a igreja deixou de orar. A igreja deixou de buscar a face do seu Deus. A igreja não conhece mais o Deus de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? A igreja não lembra mais desse Deus, o Deus que espera as nossas orações. 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ele aguarda a oração. Nós precisamos orar. E contou-lhes também uma parábola, Lucas 18:1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, nós oramos porque Deus criou o homem. E quando Ele cria o homem, Ele cria a oração. A gente não ora só por necessidades. A gente não tem que ser levado à oração só quando tem alguém pedindo oração. A gente não pode apenas orar quando o nosso irmão está mal. A gente não pode só orar quando o familiar está mal. Nós temos que orar porque o nosso dever é orar. Quando, pastor? Dia sim, dia não? Na reunião de oração na igreja? Não, o dever é orar sempre. É responsabilidade da igreja. Orar todo dia, orar sem cessar. Nós oramos porque faz parte da obra e do ofício sacerdotal. Os sacerdotes tinham uma herança. Enquanto todas as tribos de Israel receberam uma terra como herança, Deuteronômio 18 vai dizer que eles receberam como herança o próprio Senhor. Os levitas receberam o Senhor como herança. O levita, irmão, hoje não é o músico, não é o cantor, não é o tecladista. Não. Ah, eu sou levita, vai voar, irmão. Não é, não. Levita é a igreja. Não, pastor, está maluco. Levitas são aqueles que seriam os sacerdotes. E o sacerdócio está sobre a igreja. Não está. 1 Pedro, capítulo 2. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. A nossa herança é Ele. A nossa herança é o Senhor. Por isso a igreja precisa estar em oração. Por isso a igreja precisa buscar o seu Deus. Nós oramos porque Deus quer intervir através da oração. É por isso que oramos. Oramos porque nos fortalecemos quando oramos. Charles Spurgeon falou: eu preferiria ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Um homem de oração é mais valioso do que 10 pregadores eloquentes que sabem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amados, eu me lembro, eu peguei o final dessa era, que nós temíamos, não o pastor. A gente respeitava não o pastor apenas. A gente respeitava aquela mulher, aquela senhora que mal sabia ler a Bíblia, que falava tropeção no português, mas quando erguia a voz para orar, a gente via a unção sobre a vida dela. Isso foi perdido. Foi perdido, é como a dracma que se perdeu. A oração. Tem uma frase que um homem de Deus, se eu não me engano, Martin Lloyd Jones diz: não atrapalhe alguém que está orando, irmão. Ele está em uma audiência com o rei. É por isso que nós pregamos sobre os atributos de Deus. Para nós entendermos quem nós servimos. Para nós entendermos a quem dirigimos as nossas orações. Não é um Deus qualquer, feito por gesso. Não é um poste ídolo.
Nós oramos, aleluia, ao Criador dos céus e da terra, ao Senhor, Senhor nosso, Senhor da criação. É a Ele que nós oramos, é a Ele que nós servimos. É Ele que esteve morto, mas reviveu, foi ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja e implantar o seu reino. É a Ele que nós oramos, o Deus que abriu o mar vermelho. É a Ele que nós oramos, o Deus que deu a força para Sansão. É a Ele que nós oramos. É o Deus que deu a força para Davi derrotar o gigante Golias. É a Ele, irmãos, que nós oramos. É a Ele que ressuscitou o homem que estava 4 dias podre e morto. É a Ele que nós oramos. É a Ele que nós buscamos. O único e verdadeiro Deus. Porque oramos, porque é o nosso dever. Porque oramos, porque é a nossa responsabilidade. Porque oramos, porque Ele quer manifestar um avivamento poderoso. Porque oramos, porque Ele quer libertar os endemoniados. Porque oramos, porque Ele quer curar os enfermos. Porque oramos, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. É por isso que nós oramos. É por isso que nós buscamos a face do nosso Deus. Não deixe de orar. Tenha a tua responsabilidade. Tenha o teu compromisso com Deus. Ah, mas eu não entendo. Não, mas eu não consigo. Não, mas para mim tem muitas questões. Ore, irmão, ore, fale com Ele. Busca Ele na intimidade do teu quarto. O poder que nós temos, que está na oração, é mais forte do que fortaleza. É único, é imensurável, é glorioso, é majestoso, é poderoso demais. Por isso creia no poder da oração. Amém?